Olá, pessoal! Chegamos ao nosso segundo dia do nosso primeiro workshop de segurança do trabalho da ETEPAC. E hoje teremos mais duas palestras maravilhosas. Tenho certeza que vocês vão adorar. E para mediar essa noite, eu vou convidar a professora Emanuele Marques. Então, é com você, Emanuele. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Emanuele Marques e nós vamos dar continuidade ao primeiro workshop de segurança do trabalho da ETEPAC. Então, fica ligado que agora nós teremos uma palestra mais que especial com a engenheira Jéssica Macedo, que tratará sobre o tema Atualizações das NRs e suas implicações para o empreendedor e para o empregado. Jéssica é engenheira de produção pela Universidade Federal de Pernambuco, especialista em engenharia de segurança do trabalho pela UPE e também tem mestrado em engenharia civil, também pela UPE. Ela é técnica em segurança do trabalho, assim como vocês também serão quando concluírem o curso, né? E atualmente nossa palestrante é engenheira de segurança do trabalho do Instituto Federal de Pernambuco e já está na casa, né, na instituição há 6 anos. Obrigada, olá, tudo bom? Tudo bem, Jéssica? Obrigada pela oportunidade, né, de estar aqui hoje, né, fazendo parte desse primeiro workshop de segurança do trabalho da ETEPAC. E aí vamos começar, né, sobre a palestra de hoje. Então, pessoal, né, espero que vocês estejam aproveitando as demais palestras, né, do workshop. E aí o tema da palestra de hoje é sobre atualizações das NRs e suas implicações para o empregador e o empregado. Então, para a gente poder começar um pouquinho, né, sobre o que a gente vai falar hoje, temos um pouco da apresentação, o histórico das NRs, por que atualizar as NRs, a própria atualização das NRs, algumas dicas, né, perguntas e uma reflexão final. E aí, para a gente poder começar, antes de a gente entrar propriamente dito no tema, então, eu trouxe aqui um pouco da cronologia, né, até chegar nos dias atuais, né, em relação às NRs. Então, inicialmente, né, em 1943, né, no governo de Getúlio Vargas, foi criado a CLT, né, a Consolidação da Lei de Trabalho. E aí, um dos capítulos dessa CLT contém, né, a saúde e segurança do trabalho. E aí outro marco que teve também foi em 1956, com a criação, né, do cargo de inspetor de segurança do trabalho em algumas fábricas, né, algo meio que informal. Outro marco também da segurança do trabalho foi em 1967, né, onde foi criado, a partir de um decreto-lei, o SESMIT, né, o Serviço Especializado em Segurança e Higiene do Trabalho. E aí, em 1975, outro marco, né, especificamente em Pernambuco, né, a gente teve a criação do primeiro curso técnico em segurança do trabalho, no antigo ETFPE, que hoje é o IFPE, onde eu trabalho atualmente e onde também eu tive a oportunidade de estudar, de fazer o curso técnico lá. Então, foi um grande marco, né, no Brasil e especificamente em Pernambuco. Foi o primeiro curso técnico de segurança do trabalho no Brasil. E também em 1978, né, a partir da portaria 3.214, foi criadas as 28 NRs. Então, essas NRs, o que seriam essas NRs? A gente fala tanto das normas regulamentadoras. Então, são essas normas que regulam, têm procedimentos, deveres, direitos dos empregadores e dos empregados também. Então, elas ajudam, né, as empresas, as organizações, de forma geral, a fazer segurança do trabalho na prática. E aí também, em 1985, a profissão de engenheiro de segurança do trabalho e de técnico de segurança do trabalho foi implementado oficialmente, né, na legislação. E aí passando, né, até os dias atuais, né, em 2022 hoje, na verdade desde 2019 até os dias atuais, a gente vem vendo um grande marco na segurança do trabalho a partir das atualizações dessas NRs. Então, 20% aproximadamente dessas NRs, elas não foram atualizadas desde 1978, né, da criação. Então, existe um lapso temporal muito grande. E aí,
por que é importante, né? Foi importante atualizar essas NRs. Então, alguns motivos principais, né? A legislação esparsa, então, no tempo, o tempo muito distante, né, em relação a essa necessidade de atualização dessas NRs, normas obsoletas em vigor, então, o mercado de trabalho se atualizou, a necessidade de modernização também, e as legislações não acompanharam essa modernização. A incapacidade de identificação do universo de regulamentações do trabalho também, né, com essa modernização, e as legislações, as NRs, não acompanharam também ao longo desses anos. Também conformidade com leis e práticas internacionais, né, no sentido de padronizar, né, a importância de padronizar essas NRs juntamente com essas normas internacionais. Superposição de normas também, muitas normas que repetiram-se entre elas. Também diminuição da burocracia. Então, a gente vai trazer aqui algumas NRs que diminuíram, né, a quantidade de exigências também. E economia, né, devido a essa diminuição também das exigências nas NRs. E aí, antes da gente passar, né, para o próximo slide, eu queria saber de vocês, né, quais as NRs que vocês acham que foram atualizadas. Então, algumas NRs estão mais na boca do povo, né? E aí outras, mais em detalhe, a gente vai entender agora quais foram atualizadas. Então, essas foram as NRs que foram atualizadas, né? Então, no total, 24 alterações. E aí, em especial, a NR2, que ela foi revogada, né, excluída das NRs, e a NR37 de plataformas de petróleo, que ela foi incluída como uma nova NR. E aqui, né, as demais NRs que vocês podem também observar que foram atualizadas. Então, aqui eu vou trazer um pouco, de forma geral, né, as atualizações dessas normas, e alguns detalhamentos em específicos de algumas. Algumas normas elas foram modificadas de forma mais geral, né, de forma praticamente completa, como a NR1, a NR3, NR18 e outras de forma mais pontual. Então, inicialmente, a primeira norma modificada foi a NR1, né, onde já se observa que modificou o texto, né, o título dessa NR, né, onde era só apenas disposições gerais, e aí hoje é disposições gerais e gerenciamento de riscos ocupacionais. Então, ela entrou em vigor em janeiro desse ano, e aí o que modificou de início foi o campo de aplicação das NRs de forma geral. Antes era apenas restrito à aplicação seletista, e aí essa NR ela trouxe como observação que ela pode ser aplicada a outras relações jurídicas. E aí, o que é que entraria essas outras relações jurídicas? A seletista apenas entraria em empresas públicas, né, e privadas, e essas outras relações jurídicas abre-se o caminho para órgãos públicos federais, por exemplo, que não entrava de forma diretamente. E aí o conceito que essa NR1 trouxe foi do GRO, né, de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, que é um conjunto de ações coordenadas de prevenção que tem por objetivo garantir aos trabalhadores condições e ambientes de trabalho seguros e saudáveis. Então, esse GRO, ele vem sustentado nos pilares da higiene ocupacional, né? Então, a higiene ocupacional, ela é baseada em 4 principais aspectos, né, que é o ARAC, né, como se fosse uma sopinha de letras, antecipação dos riscos, reconhecimento dos riscos, avaliação dos riscos e o controle dos riscos, para poder facilitar, né, a memorização. E aí, esse GRO, que é a teoria, né, então dentro da NR1, ele trouxe um documento, né, chamado PGR, então mais uma sopa de letras, às vezes a gente fica com dúvida, né? A gente já escutou sobre GRO, já escutou sobre PGR, e às vezes a gente não sabe muito a diferença entre eles. Então, em resumo, o GRO é o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais e o PGR é o Programa de Gerenciamento de Riscos. E aí a diferença é que o GRO é a teoria, né, em forma mais simplificada. O GRO é a teoria e o PGR é a forma materializada
dessa teoria, é o documento, na prática, é a ação, né, dessa gestão que é o GRO. Então, esse PGR, né, ele visa a melhoria contínua das condições da exposição dos trabalhadores por meio de ações multidisciplinares e sistematizadas. Então, essa melhoria contínua, esse PGR ele deve ser dinâmico. Então, se acontecer um acidente, é necessário que esse PGR ele seja modificado também. E aí, essas ações multidisciplinares devem se envolver diversos atores, diversos cargos, como a possibilidade de uma colaboração de um psicólogo, né, também nesses documentos, na parte de ergonomia mais psicossocial, né, por exemplo. E aí, esse GRO, né, essa imagem, né, da Fundacentro, que traz esse resumo, né, que o GRO e a NR1 é como se fosse uma norma de gestão, seria uma norma guarda-chuva que auxilia todas as outras NRs, né, para contribuir essa gestão de saúde e segurança do trabalho. Então, o PGR, né, ele está abarcando, né, todas as outras normas, e essas normas, elas também fazem a associação à NR1. Então, todas as normas precisam estar harmonizadas com a NR1. Então, por isso que as outras NRs também sofreram essas modificações, justamente para se enquadrar, né, nessas atualizações do guarda-chuva, né, chamado ANR1. E aí, outra atualização também da NR1, que traz esses pilares da higiene ocupacional, né? Então, outra dúvida também que às vezes a gente tem, né, como estudante, né, como profissional também, é a diferença entre perigo e risco. Então, às vezes a gente se confunde, né, a norma traz perigo, traz hora risco, e aí a diferença, né, que eu aprendi, né, na minha época de estudante, que o professor ele falava, o perigo é a energia elétrica, por exemplo. Então, a energia elétrica por si só, ela é perigosa, mas o risco é o risco de eu levar um choque, o risco de eu morrer, se eu tiver contato com aquele perigo, com aquela energia elétrica de forma equivocada, errada, desprotegida. E outra comparação também bem simples, né, que a gente faz, né, para a gente poder aprender melhor, é que o perigo é como se fosse um leão dentro da jaula, né? E aí o leão, ele tá lá, quietinho, mas é perigoso. Mas o risco, ele vai se dar a partir de eu ter contato com aquele leão, né? Então, é o risco de eu me acidentar, de ele me morder, de acontecer algum acidente em relação a isso. E aí, a NR1, ele traz essa necessidade do levantamento preliminar de perigos, né? Que deve ser realizado antes, nas atividades já existentes, e em mudanças e novos processos de trabalho. Deve-se identificar os perigos também, a partir da descrição das atividades, descrição das fontes, né, de perigo, e também os grupos de trabalhadores que são expostos a esse perigo. E também deve ser feita a avaliação de riscos ocupacionais. Então, a NR1 ela fala que deve-se verificar a severidade, né, daquele risco, e também associar a probabilidade de ocorrência de acontecer esse risco. Então, a NR1 ela traz que o trabalhador, né, o elaborador do PGR, você possa utilizar alguma ferramenta específica, né, de levantamento de risco, como o APR, como o FEMEA, como o RASOP, dentre outras, né, para fazer esse tipo de avaliação. E aí também, quem é que elabora o PGR? Então, ele não especifica exatamente, mas é responsabilidade da empresa, da organização. E o tempo, né? Essa avaliação de riscos, ela deve ser feita a cada 2 anos, ou se a empresa ela tiver certificações, a cada 3 anos também. E aí, dentro do PGR, é necessário também outros 2 documentos, né? O inventário de riscos. O inventário de riscos nada mais é do que o detalhe de como aquele risco ele vem se dando, né? O detalhamento, né? A descrição daquele risco e o plano de ação também. Então, esse plano de ação ele vai
vai falar como mitigar aquele risco, como reduzir, minimizar aquele risco, seguindo as medidas de prevenção, né? A hierarquia das medidas de prevenção, que às vezes a gente tem muito como apenas o EPI, né? Apenas o EPI que é o principal e o primeiro item de prevenção que as organizações elas têm, né? E na verdade não é a regra. Na verdade, a gente precisa primeiro tentar eliminar aquele risco, depois a gente precisa adotar medidas de proteção coletiva, como por exemplo um guarda-corpo, depois a gente precisa tentar diminuir o tempo de exposição, né, daquele trabalhador àquele risco, e por último, a última opção é o uso do EPI. Então, veja que antes da gente usar o EPI, né, recomendar o EPI, a gente precisa fazer várias outras alternativas de prevenção. E aí também a questão da responsabilidade da organização em elaborar esse PGR, também deve se respeitar o disposto nas demais NRs, e a organização deve estabelecer e implementar procedimentos de resposta aos cenários de emergência. Então, deve-se verificar as formas de primeiros socorros e também emergências de grande magnitude, o que a empresa ela precisa fazer como contingência, né, daquele tipo de emergência. E aí também, em relação aos treinamentos da NR1 que fala, né, é permitido o aproveitamento total ou parcial de treinamentos quando o trabalhador mudar de emprego, se em até menos de 2 anos, e se a carga horária e o conteúdo tiver de acordo também, os treinamentos podem ser realizados na modalidade de ensino à distância agora. Então, a EAD tomando força, né, mais uma vez, principalmente nesses momentos pós-pandemia. Então, vem tomando muita força, né, nessas atualizações das NRs, como uma possibilidade, sim, né, de treinamento. Os microempreendedores individuais, eles estão dispensados de elaborar o PGR, assim como a microempresa e a empresa de pequeno porte de grau de risco 1 e 2. Então, essa é uma outra observação. E aí, passando para as outras NRs, a NR2 de inspeção prévia, ela foi revogada, excluída da NR. A NR3, né, de embargo ou interdição, ela teve a inclusão de conceitos novos como risco excessivo, risco objetivo, foi incluído também tabela, né, de forma de identificação de riscos também, né, e algumas outras modificações. Outra NR que modificou bastante, bem conhecida, a NR5, de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, né, a CIPA, que também entrou em vigor em janeiro desse ano. E aí as principais modificações são em relação às eleições. Então, antigamente a gente tinha, quando tinha uma eleição da CIPA, se tivesse naquela apuração de votos menos de 50% dos trabalhadores presentes, né, naquela apuração, na participação da eleição, a CIPA ela teria que ser refeita, né, a eleição em até 10 dias. E aí agora mudou tudo, então se a gente fizer a votação no primeiro dia e tiver menos de 50% dos trabalhadores votando, a gente vai para o segundo dia. E aí verifica se tem mais de 1/3 dos trabalhadores votando, e aí se não tiver também, computa, né, a soma desses 2 dias de voto, e aí vai para o terceiro dia, né, consecutivo, e aí a quantidade que tiver votado, eles vão computar, né, essa soma desses votos. Em relação aos treinamentos de CIPA, né, bem famosos, incluiu-se um novo tema sobre noções sobre a inclusão de pessoas com deficiência e reabilitados nos processos de trabalho, e também não é mais obrigatório a temática sobre AIDS, que era também obrigatório. Outra modificação foi em relação à carga horária desses treinamentos, que era, em regra, 20 horas de forma geral, e hoje ela modifica e varia de acordo com o risco, o grau de risco da empresa.
Então, e também, além do grau de risco, né, a carga horária modificou, também é possível realizar o treinamento de CIPA de forma EAD. Mais uma vez, a EAD tomando um protagonismo, né, em relação às NRs. Outra modificação também, né, que a empresa está dispensada de realizar CIPA, né, se ela prestar serviços a terceiros com duração de até 6 meses. E aí, mas se ela tiver, né, mais de 5 empregados, essa empresa ela vai precisar ter um representante nomeado. Antigamente a gente se falava na CIPA representante designado. O MEI, né, que é o microempreendedor individual, também está dispensado de nomear o representante da CIPA. E aí, o mapa de risco, aquele mapa de risco tão famoso, ele hoje não é mais obrigatório. Pode-se fazer? Pode, né? Que é a percepção dos riscos dos trabalhadores, né? O tão famoso mapa de risco. Mas você pode também, a organização, adotar outra técnica ou ferramenta apropriada à sua escolha. Então, acaba abrindo o leque, né? Os horizontes também, em relação a essas novas possibilidades. Outra NR que teve muitas modificações foi a NR7, né, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, o famoso PCMSO. E aí mudou-se o relatório analítico, né, antes era chamado de relatório anual, e aí foi incluído o conteúdo, né, a necessidade de ter incidência e prevalência de doenças relacionadas ao trabalho, categorizada por unidade operacional, setor ou função. Também deve-se incluir no PCMSO número, tipo de eventos e doenças informadas nas CATs, emitidas pela organização referentes a seus empregados, e também deve ser feita uma análise comparativa em relação ao relatório anterior. Dois anexos que foram incluídos nessa NR é o de controle médico ocupacional de exposição a condições hiperbáricas, para aqueles profissionais de mergulho e também alguns específicos da construção civil. E também o outro anexo de controle médico ocupacional da exposição a substâncias químicas cancerígenas e radiações ionizantes. E aí, hoje, o PCMSO, ele poderá ter como responsável qualquer médico de qualquer área que não seja específico da área de segurança do trabalho. E também deve-se exigir apenas os exames que avaliem questões de saúde que tenham relação com o trabalho exercido pelo empregado na empresa. E aí, uma nomenclatura que mudou relacionada ao anexo 2, de exposição a níveis de pressão sonora elevado, se falava muito em PAI. Porém, foi verificado que nem todo ruído gera essa perda auditiva. Então, a nova nomenclatura é o PAIMPSE, que é a perda auditiva induzida por níveis de pressão sonora elevado. E aí também o MEI, o microempreendedor individual, o microempreendedor e a empresa de pequeno porte de graus de risco 1 e 2 estão dispensados de elaborar o PCMSO. Então, está aí, né, essa mistura, né, em relação às empresas, o tipo de empresa, o tipo de grau de risco. Então, é bem importante observar essas diferenças. E também, né, antes, né, o PCMSO tinha muito a relação com o PPRA, né, o nosso antigo PPRA, e aí hoje ele deve se harmonizar com o PGR, então, que é o novo programa também. Outra NR, que foi também modificada, né, bastante, era a antiga NR9, que era o PPRA, e aí hoje é a avaliação e controle das exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos e biológicos, que também entrou em vigor em janeiro desse ano. E aí, algumas mudanças principais em relação à avaliação, por exemplo, hoje é necessário apenas fazer uma avaliação preliminar das atividades de trabalho e dos dados já disponíveis relacionados a agentes físicos, químicos e biológicos. Então, se eu tenho um ambiente ruidoso, né, por exemplo, eu não preciso fazer uma avaliação quantitativa, é apenas a avaliação qualitativa, eu já posso adotar essa necessidade de adoção direta de medidas de prevenção. Então, existe essa possibilidade, né, de uma avaliação qualitativa, e aí, caso haja necessidade, eu avalio depois quantitativamente.
foi incluído também nessa NR9 o anexo 3 de calor, e aí nos padrões da NHO 06 da Fundacentro. Então, ela trouxe no detalhe, por exemplo, a obrigatoriedade da climatização do trabalhador, que é a adaptação daquele trabalhador ao calor antes dele trabalhar. E também o detalhamento melhor das taxas metabólicas, né, de acordo com a norma da Fundacentro. E também ele trouxe a vestimenta, né, do trabalhador nos cálculos do IBU-TG. Então, o que é uma novidade e o que se cobrava muito, né, nas discussões internas. Outra NR que modificou, né, foi a NR12 de segurança no trabalho em máquinas e equipamentos. Então, diminuiu muito as determinações, era uma NR bem grandona, né? Então, de 1.080 determinações diminuiu para 713. E aí houve essa diminuição, não necessariamente aumentou a prevenção. Então, há controvérsias em relação a essa NR, por exemplo. Mas ela tem tentado alinhar, né, o Brasil, a NR12, com as normas técnicas nacionais e internacionais também. Outras duas NRs que modificaram, né, NR15, né, de atividades e operações insalubres. Então, modificou o anexo 3 de calor. Antes, né, existia a possibilidade do trabalhador receber o adicional de insalubridade por exposição à fonte natural, ao sol. E aí hoje essa possibilidade não existe mais, então foi retirado essa possibilidade do adicional de insalubridade para trabalhadores expostos ao sol. A NR16 de atividade e operações perigosas, ela também foi modificada, né, e aí não deve ser aplicado o adicional de periculosidade quando o combustível estiver contido em tanques originais de fábrica e suplementares certificados por órgão competente. Outra NR também que modificou, nossa conhecida NR17 de ergonomia, também entrou em vigor esse ano. E aí a empresa hoje ela deve realizar uma avaliação ergonômica preliminar das situações de trabalho. Então, o que é essa avaliação ergonômica preliminar? É uma avaliação mais simples, né? Menos detalhada, antes de se filtrar, né, e fazer análise ergonômica do trabalho, né, que é aquela análise mais aprofundada, né, de aspectos do trabalho, né, que sejam de maior risco, né, ao trabalhador. E aí, o microempreendedor e a empresa de pequeno porte, de grau risco 1 e 2, e o microempreendedor individual, o MEI, não são obrigados a elaborar a análise ergonômica do trabalho. Porém, há exceções. Então, se no PCMSO, por exemplo, for determinado que há um risco relacionado à ergonomia, é necessário fazer essa análise ergonômica do trabalho, né, que é a análise mais aprofundada, né, uma análise mais específica, né, daquele posto de trabalho também. Outra NR que modificou também, na NR18, de condições de segurança e saúde do trabalho na indústria da construção, também entrou em vigência esse ano, em janeiro de 2022. E aí saiu de cena, né, o nosso famoso PCMAT, né, o Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, e entrou em cena o ator principal, o PGR, né, da nossa NR1. E aí, todos os PCMATs, né, existentes antes da vigência dessa norma, né, eles continuam vigentes até o término daquela obra. Então, existe essa possibilidade. E aí, na NR18, ele traz quem pode fazer, né, quem deve fazer esse PGR, né, que antes era o PCMAT, e a NR1 ela não deixa muito claro, mas aqui ela fala que quem deve fazer esse PCMAT, hoje o PGR, é o profissional legalmente habilitado. E o profissional legalmente habilitado pelas atribuições, quem está condicionado a fazer programas é o engenheiro de segurança do trabalho. E aí, porém, né, para canteiros de obra com até 7 metros de altura e máximo de 10 trabalhadores, pode ser realizado, né, elaborado o PGR pelo profissional qualificado em segurança do trabalho, que é o técnico de segurança do trabalho, que são vocês,
né, futuramente também, relacionado a esse documento PGR. E aí outras nomenclaturas também que modificaram, né, total. A gente chamava muito de escada marinheiro, mas hoje o termo correto é escada fixa vertical. Essa gaiola, né, que está aí marcado o X na figura, ela não é proteção individual, não é proteção coletiva. Inclusive na OSHA, né, nos Estados Unidos, que é uma norma dos Estados Unidos, a gaiola ela é proibida, né, lá nos Estados Unidos. Então, é algo que se padronizou aqui no Brasil, a se chamar da forma certa e a retirar esse tipo de, antigamente considerado uma proteção. Outra modificação também, né, bem relevante, é que hoje é proibido reutilizar contêineres, né, que são utilizados originalmente para transporte de cargas. Então, quem nunca aqui viu em uma obra um contêiner sendo utilizado para banheiro, sendo utilizado para área administrativa, para refeitório? Então, eu quando eu trabalhei já em obra na refinaria Abreu e Lima e existia muitos contêineres, né, para tudo. Era uma forma mais fácil, né, mais rápida, e aí hoje é proibido, né, essa forma de utilização para os trabalhadores. Outra norma que modificou também, né, NR20, de segurança e saúde no trabalho com inflamáveis e combustíveis. Então, a possibilidade hoje de técnicos de segurança façam laudos sobre análise de risco para ambientes específicos, como distribuidora de bebidas, que antes só o engenheiro de segurança que podia fazer, e também o curso de atualização com novos prazos. Então, aquele curso de atualização era obrigatório ser feito imediatamente quando acontecia uma morte ou um acidente grave no ambiente de trabalho. E hoje ela pode ser feita, esse curso de atualização, em até 90 dias. Outra NR também que modificou é a NR 24, né, de condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho. Então, as instalações, né, vestiários, sanitários, alojamentos, locais para refeições, antes essa quantidade de dimensionamento era feito baseado na quantidade total de trabalhadores. E hoje ela é feita baseado na quantidade de turno, né, com maior contingente, no turno com maior contingente. Então, modificou também. Outra também modificação é em relação ao uso do banheiro. Então, o banheiro antes era dividido, né, um por gênero, independente da quantidade. E hoje, com estabelecimentos de até 10 trabalhadores, poderão ter apenas um banheiro individual de uso comum. E aí, outras NRs, né, para finalizar, né, essas atualizações das NRs, tivemos a modificação da NR 28, de fiscalização e penalidades, onde diminuíram-se as multas, né, as multas administrativas relacionadas à NR. A NR 31, né, de segurança e saúde no trabalho na agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e aquicultura. Então, essa NR também modificou sobre o PGR, hoje é o PGR-TR, que é o PGR do trabalho rural. E aí também, nessa NR, traz uma responsabilidade maior para o empregador, né, de forma mais efetiva, né? É uma NR muito importante, pois existem muitos riscos, né, relacionados a esse tipo de trabalho, né, da agropecuária. E a NR 37 também, né, que foi incluída como uma nova NR de segurança e saúde em plataformas de petróleo. E aí, né, em relação ao conteúdo, é isso. Eu queria, primeiramente, antes de finalizar, deixar algumas dicas aqui para vocês, né, como estudante, né, que eu já fui estudante, sou uma eterna aprendiz também, né, mas eu deixo aqui, né, o site do ENIT, né, com todas as NRs, né, disponíveis no site com todas as atualizações. Então, vocês verificaram, né, que foram muitas atualizações ao longo desse tempo, né, principalmente desses últimos 3 anos, e é muito importante a gente se atualizar. O mercado de trabalho ele exige isso da gente. Então,
isso é muito importante, a gente está à frente, né, de outros concorrentes também, né, que ainda estão lá atrás no tempo achando que é PPRA, que deve ser implementado, que é PCMAT, então a gente precisa ganhar esse espaço. Outra dica que eu deixo, né, é um livro que me ajudou muito em concursos, né, e também nos estudos das NRs. Então, estudar NR às vezes é meio maçante, né, meio cansativo, né, apenas ler. E é esse livro, né, da auditora fiscal do trabalho, Mara Camisassa, é muito bom, maravilhoso. Ele traz questões, traz diagramas, né, coisas assim bem fáceis e associações, que me ajudou muito também em concurso, né? E também dica de revista, né, que é a Proteção, que é bem dinâmica e também bem fácil de ser atualizada, né? Ela é bem fácil também, rápida. E aí, para finalizar, né, eu queria deixar para vocês, né, uma reflexão, né? Eu sei que vocês estão nesse caminho aí, né, se informando, né, estudando, né, decidindo a área que vocês vão seguir exatamente. E aí uma frase de um filósofo budista, né, Daisaku Ikeda, né, que fala que o esforço é a ponte que liga o sonho à realidade. Então, eu desejo que vocês se esforcem, né, até vocês conseguirem os sonhos, a concretização dos sonhos de vocês. E não sei se vocês conhecem essa foto, né, é uma flor de lótus. E essa flor de lótus, ela nasce numa uma lama, né, lamacenta, né, ela floresce numa lama e ela é linda, né, maravilhosa, né, pela foto. E assim a nossa vida também. Então, mesmo em meio às dificuldades, né, que a gente enfrenta todos os dias, a partir delas é que a gente se torna mais vitoriosos e fortes também. Então, essa é a mensagem, né, que eu deixo para vocês, né, aqui hoje. Gostaria muito de agradecer a oportunidade, né, de estar aqui hoje, né, mostrando um pouquinho dessas atualizações das NRs. E eu deixo também o meu contato de e-mail para vocês, caso vocês queiram enviar alguma dúvida, alguma questão. Então, muito obrigada. Calma que ainda não acabou. Agora nós temos um momento de perguntas, né, com a nossa palestrante. Esse é um tema muito importante e os nossos telespectadores, nossos estudantes já estavam ali no chat e mandaram várias perguntas. Nós fizemos algumas seleções e agora eu convido a professora Aldenile Marinho para vir aqui fazer as perguntas. Olá, eu sou a professora Aldenile Marinho. Como a professora Emanuele mencionou anteriormente, surgiram 3 perguntinhas no chat dos nossos estudantes, que eu estou trazendo aqui para você, Jéssica. A primeira delas é a seguinte: qual a importância de entender sobre as atualizações das NRs? Muito boa essa pergunta. Então, né, vocês, né, como técnicos de segurança, o mercado de trabalho, ele exige que vocês sejam atualizados. Então, imagine só, né, se eu como técnica de segurança, eu estou desatualizada e aí eu acabo entrando numa empresa achando que a NR1 é antiga, que eu ainda tenho que elaborar o PPRA, ou que eu tenho que elaborar o PCMAT da obra, e aí, no mínimo, eu vou receber uma notificação, né, do auditor fiscal do trabalho, né, de uma empresa, e também vou estar fazendo a gestão de segurança de uma forma errada. Então, vocês, como futuros técnicos de segurança, precisam se atualizar, estar à frente. As legislações, elas são dinâmicas. Então, a gente não pode ficar parado no tempo, né, e achando que as legislações, elas são as antigas. E isso faz com que vocês estejam realmente à frente, né, de várias pessoas que ainda não tiveram esse feeling de se atualizar também. E também, caso vocês queiram se enveredar também para o lado do concurso, por exemplo, imagine se vocês vão fazer uma prova, né, desatualizados. Então, não vão ter chance nenhuma. Não precisam estar realmente atualizados, né, independente, né, do fator que vocês queiram fazer no futuro. Excelente, professora. Agora vamos a mais uma perguntinha, a segunda pergunta. Qual a diferença entre o PGR e o GRO? Boa pergunta também. Então, surgem várias dúvidas, né? Essa sopa de letrinhas, às vezes a gente se confunde. Eu mesmo, quando estava aprendendo, né, sobre a NR1, né, estudando,
fiquei com várias dúvidas também. E aí, em resumo, o GRO, né, o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, é a teoria, é a gestão em si. E o PGR é a prática, é o documento, é a materialização dessa gestão na prática, né, a partir desse documento. Então, a gestão, que é o GRO, ele deve seguir aqueles pilares, né, da higiene ocupacional, que é a antecipação, reconhecimento, avaliação e controle dos riscos. E aí, a partir desse GRO, é que se destrincha, né, vários outros documentos, que é o PGR também. Então, é isso. Ok, obrigada. Agora vamos à terceira pergunta. Com a atualização das NRs, o que mudou nos treinamentos? Muito importante também. Então, o técnico de segurança do trabalho, como a gente conhece, ele é fortemente, né, sempre relacionado a dar treinamentos, né, aí fora no mercado de trabalho. Então, é o forte do técnico de segurança do trabalho. Então, por isso que é muito importante entender essas modificações sobre os treinamentos. Então, por exemplo, a NR1 trouxe a possibilidade de fazer treinamentos EAD, né, que ganhou essa força, né, principalmente depois dos períodos de pandemia. E também outro aspecto, né, da NR1 que modificou foi aproveitar os treinamentos, né, na mesma organização, de acordo com o conteúdo, né, a carga horária também. A NR5 também, né, que é a NR da CIPA, né, que tem os treinamentos muito conhecidos, né, dado por técnicos de segurança do trabalho. Então, modificou o tema, né, então foi incluído um novo tema, tirou a obrigatoriedade de outro tema também. Então, tudo isso é necessário vocês, né, técnicos de segurança, futuramente se prepararem, né, para ministrarem novos treinamentos, atualizarem. Também a NR5 trouxe a possibilidade do modo EAD, né, do modo à distância, e também modificou, né, aquela carga horária, que antes era 20 horas, né, padrão, para todo tipo de empresa, e aí muda com o grau de risco da empresa, muda a carga horária também, e também NR20 e outras NRs também trouxeram modificações relacionadas àqueles cursos de atualização também. Então, são várias modificações em relação a treinamento e é muito importante, né, vocês verificarem e atentarem, né, a cada detalhe de cada NR, né, de cada local e de cada tipo de treinamento que vocês vão ministrar, né, futuramente. Assim eu desejo. Muito obrigada, Jéssica, por esclarecer as dúvidas dos nossos estudantes. Agora, eu quero agradecer, né, imensamente a sua participação em nome de toda a equipe organizadora desse workshop e em nome também da ETEPAC. Muito obrigada, Jéssica, por nos proporcionar, né, esses conhecimentos, proporcionar a nossos estudantes aí as atualizações das normas regulamentadoras. Obrigada. Tchau, tchau. Mas calma aí, você continua conectado, tá? Que nós teremos mais uma palestra no dia de hoje. E é sobre o tema perícia.